Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Felipe Genari e hoje vamos, ter um evento bem interessante, onde eu vou aprofundar um pouquinho mais, em algumas das dúvidas mais frequentes que a gente recebe aqui na Daqui para Fora, de famílias, estudantes, sobre graduação no exterior. Então, a ideia desse evento foi tentar, de fato, resumir de uma forma bem objetiva para vocês alguns desses, principais temas. Então, aqui a agenda de hoje, eu vou falar bem brevemente sobre daqui para fora, até para, todos os eventos a gente tem algumas pessoas novas, estão começando a nos acompanhar agora. Depois, a ideia vai ser explicar um pouquinho por onde vocês devem começar na hora de fazer essa preparação, quais são, normalmente os erros que os pais, os alunos cometem nessa etapa, como se preparar. Vou explicar um pouco sobre bolsas e atividades extracurriculares, que, sem sombra de dúvida, são os temas que mais recorrentemente a gente tem perguntas aqui dos alunos e das famílias. E aí vou trazer diversos pontos de atenção com relação ao projeto. No final, abro para as perguntas de vocês. Durante a conversa, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade de utilizar aqui o chat, ele está habilitado, então se quiserem falar, ou então o Q&A, fica mais fácil de organizar depois para ver quais dúvidas eu já respondi, mas fiquem super à vontade. Então, para quem está começando a nos acompanhar, daqui para fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação fora do Brasil. Nesses anos já foram quase 4.000 jovens através dos nossos programas, mais de 30.000 applications enviadas, então dá para dizer que aprendemos algumas coisas nesses muitos anos aqui. Ah, a nossa equipe tem muitos profissionais, mais de 60 profissionais que trabalham full-time daqui para fora, sendo mais de 40 que se formaram fora do Brasil. Então, temos bastante experiência, bastante conhecimento, não só, nos processos do projeto, mas também de muitos de nós terem vivido isso na pele. O nosso maior motivo de orgulho, está aqui algumas das principais faculdades que já tivemos alunos aprovados ao longo desses anos. Essas são algumas das mais famosas. Sempre importante frisar que não são só essas, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, podemos atuar com qualquer universidade, então não tem uma restrição para quais faculdades a gente consegue trabalhar com os alunos. E nos outros países da Europa, o nosso foco principal são universidades que têm cursos em inglês. Tá? Um ponto super relevante, não temos convênio, relação comercial com as faculdades. A nossa ideia é ajudar cada um dos candidatos a serem os candidatos mais fortes e mandarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com o perfil de cada estudante. Nos 2 últimos anos também os resultados foram bem legais. Aqui as principais aprovações em faculdades americanas. Então tivemos aprovações em praticamente todas, as top 30 mais seletivas dos Estados Unidos. E aqui no Canadá e da Europa. Então acho que, todos esses anos trabalhando com os alunos, cada vez os alunos se preparando mais cedo, o nosso processo ficando cada vez melhor de orientação. Isso tem refletido muito nos resultados dos nossos estudantes. Sempre que eu mostro esse slide, estou conversando com as famílias, que estão planejando aí que os filhos estudem fora, eu sinto aquela dúvida, tá? Mas será que é algo viável para o meu filho, para o que ele quer fazer, para os interesses dele, para o nosso orçamento? Então, para isso, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação gratuita das suas chances. Eu coloquei lá no chat aqui também, vocês respondem algumas perguntas. Então, notas, países de interesse, qual que é o orçamento viável para a sua família, se você já tem alguns nomes de faculdades em mente, faz extracurriculares, não faz, e aí a gente consegue ter uma primeira ideia onde que você está bem, quais são os pontos de atenção que você pode melhorar, e aí eu super recomendo que todos aqui agendem uma conversa conosco, também uma conversa gratuita, para que aí a gente consiga entrar, mais a fundo, na sua avaliação, quais são seus pontos positivos, e também explicar em mais detalhes, como o trabalho daqui para fora pode te ajudar a ter melhores resultados. Então, fica o meu convite aqui para que vocês façam essa avaliação. Mas vamos lá. Então, como eu falei, eu quero começar aqui com uma pergunta que muita gente que está começando a se deparar com essa ideia de estudar fora pergunta para mim, né? Pô, eu tô tão parado aqui, eu não sei nem por onde começar, né? Qual que é o primeiro passo? O que eu devo fazer? E nesses muitos anos, principalmente conversando com os pais de alunos, eu vejo que, os pais devem ter vários presentes aqui, são muito bem intencionados, querem ajudar os filhos a fazerem as melhores escolhas. Mas o que acontece é que eu vejo, às vezes, uma ansiedade nos pais para que os filhos já comecem essa preparação, esse projeto, com tudo definido, e que já estejam muito seguros dessas definições para então começar uma preparação. Então é muito comum eu escutar um pai falando para mim, que a gente quer começar a preparação para o filho estudar fora, mas poxa, primeiro, é crucial
que ele saiba o curso que ele quer fazer, né? Porque uma vez que a gente já sabe o curso que ele quer fazer, aí já dá para eu saber, né, qual que é o país, ou quais são os países que são os melhores para esse curso. E aí, sabendo os países, eu vejo quais são as melhores faculdades para ele estudar lá. E aí, né, tendo certeza qual o curso, qual que é o país, tal, já dá para a gente traçar toda uma carreira, né, nesse local que ele vai. E o que eu vejo muitas vezes é quando os pais já querem traçar esse caminho muito certo desde o começo, né, e vão conversar com esses jovens, estão com 15, 16 anos. Putz, é muito comum que esse jovem não tenha a menor ideia ainda do que ele quer fazer, né? Não tenha segurança do curso ou do país, né? Ou mesmo que quando esse jovem tenha 15, 16 anos, ele está pensando em fazer alguma coisa, mas desse período até ele chegar na decisão da escolha do curso ou de aplicar para a faculdade, isso mude, né? Então, eu sinto às vezes essa diferença, né, de como o jovem está sentindo e quais são as expectativas, né, que o pai ou a mãe tem para que ele comece de fato a planejar esse projeto. E esse pensamento faz muito sentido quando a gente pensa nos pais de hoje, porque na época, né, de pais que têm filhos hoje chegando nessa idade aí para estudar fora, era muito diferente, né? Você tinha praticamente aí quatro carreiras que eram as mais tradicionais, né? Direito, engenharia ou medicina. E aí, se você não soubesse o que fazer, você escolhia administração. Começa a faculdade com 17, se forma com 21 anos, provavelmente vai trabalhar em uma, duas empresas para o resto da vida. Então, era um futuro assim muito linear e muito fácil de prever, consequentemente mais fácil de planejar. O que acontece é que a realidade de hoje, pessoal, é muito diferente, né? Tem um estudo do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que é de 2021, que dizia que um jovem que estava se formando naquele ano teria cinco carreiras completamente diferentes. Tá? E eu não estou falando de emprego, são carreiras, né? Eu tenho um amigo aqui, tenho 34 anos, é um amigo que tem a mesma idade que eu e que já trabalhou em seis indústrias diferentes. Muitas delas, não estou feliz com o meu trabalho, não é isso que eu quero encontrar outro propósito. E hoje já é comum e no momento que os filhos de vocês se formarem, com certeza vai ser ainda mais comum. Então, vai ter um mercado de trabalho cada vez mais diferente, dinâmico. Você vai ter que mudar, vai ter que aprender coisas novas. E por que eu acho importante, né, trazer esse início aqui para vocês? Porque para começar a se preparar, você não tem que ter todas as respostas. O que a gente gosta muito aqui de trazer daqui para fora é que o grande objetivo é você manter essas possibilidades abertas. Então, se tiverem, né, jovens aqui, estão no nono, primeiro, segundo ano do ensino médio, a ideia é você ir trabalhando para chegar no último ano, né, da última série do ensino médio, com possibilidades para aplicar ou escolher diferentes opções. E todos aqui podem fazer isso, porque o início da faculdade no exterior vai acontecer em agosto, né? Depois do ano que você se forma. Então, aqui eu coloquei um exemplo de alguém que está na terceira série do ensino médio ou no 12º, né, em escolas internacionais. Então, você pode prestar o Enem, fazer os vestibulares do Brasil, se encaminha, né, envia os applications no fim desse ano, né, antes de agosto do ano seguinte, saem os resultados das universidades brasileiras, você pode começar a cursar as aulas aqui, e só então vão sair os resultados das faculdades no exterior, geralmente a partir de março, abril. Normalmente você tem entre maio e junho para definir e fazer a matrícula no exterior. Então, é muito possível de você traçar esses caminhos em paralelo, avaliar, começar a faculdade aqui, começar a ter uma experiência dentro de um curso, né, visitar as três, quatro faculdades que você passou no exterior, conhecer, e aí fica muito mais claro, muito mais fácil, né, de você entender o que que você está perdendo e o que que você está ganhando para ir para lá. Então, é importante, a gente gosta muito de traçar esse projeto com manter as portas abertas, né, para depois ir afunilando as escolhas lá na frente. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Então, pô, como é que eu faço para me planejar para esse projeto para manter as portas abertas, né? Então, como se preparar para isso? E aí eu vou trazer uma explicação geral do processo seletivo, mas a ideia aqui é trazer quais são os pontos que são mais avaliados em mais países. Então, acho que esses vão ser sempre os primeiros que são mais importantes. Basicamente, qualquer universidade, né, no mundo vai avaliar seus históricos escolares, né? Então, histórico escolar e teste de proficiência, né, em inglês ou no idioma que você for fazer, vai ser exigido, né? Então, eu acho que esses são os pontos, né, iniciais principais que cada aluno deve avaliar.
Muita gente vai me perguntar, mas Felipe, poxa, né, se eu tiver as notas perfeitas, então eu não vou ter chance de estudar fora? De forma alguma, mas quanto mais você se dedicar, né, do nono até o terceiro ano, que são quando essas notas normalmente são avaliadas, melhores vão ser as suas possibilidades lá na frente. Então faz sentido se dedicar para você tirar as melhores notas possíveis que estão no seu alcance. Mesma coisa, né, no nível de inglês, nos testes de proficiência. Quanto melhor for o seu nível de inglês, menos você vai correr o risco de que alguma universidade restrinja as suas chances de aprovação. Então, eu acho que quando a gente começa a se preparar, primeiros pontos que devem ser prioridades devem ser esses dois. E aí a gente pode avaliar também quais são outros critérios, né, que são pedidas por muitas universidades. E aqui eu separei alguns deles, né? Então, cartas de recomendação. Tem muita universidade espalhada pelo mundo que vai pedir, né, uma carta de recomendação. Então, construir bons relacionamentos com os professores, poxa, é super relevante, né? Geralmente são de professores e de coordenadores. Atividade extracurricular. Muitas universidades vão avaliar, né, algum tipo de atividade extracurricular, pelo menos, que você faz. Então, o envolvimento com elas vai ser importante também. Redações. As redações no exterior tem alguns caminhos diferentes. Em alguns países, né, eles chamam de personal statement ou motivational letter, mas é muito comum que seja, né, exigido também. É diferente da redação do Enem, você tem mais tempo para trabalhar nelas, não é em formato de prova. Mas então, né, ler livros, treinar a sua escrita e já ir se aprofundando, entendendo quais são esses temas que as faculdades pedem. Por exemplo, nos Estados Unidos são temas muito pessoais. Então, tem né, muitas faculdades que pedem o tema do que é importante para você e por quê. Então, se familiarizando com esses temas ajuda, porque você já pode deixar o seu radar aberto sobre o que você pode escrever lá na frente. Provas. O Enem, para faculdades canadenses e algumas na Europa, é uma etapa também avaliada no processo seletivo. E para Portugal, para alunos que não têm cidadania europeia, é uma classificatória direta, funciona muito parecido com o vestibular aqui no Brasil, né? Então, se preparar para fazer o Enem pode te ajudar. E aí já entra num ponto também que, né, se você se dedica bastante para tirar umas boas notas, consequentemente você vai ter chances melhor de ir no Enem. Então, é uma coisa que já vai casando. Alunos pensando em faculdades americanas, principalmente, né, se preparar para o SAT com antecedência vale a pena. A gente orienta que os nossos alunos comecem essa preparação já no segundo ano do ensino médio. Nos outros países, Europa, Canadá, né, são poucas faculdades que o SAT vai ter um peso, mas pode ajudar também. E aí, por último aqui, que são pontos já mais específicos, né? Então, provas específicas de algum determinado país ou faculdade, são algumas universidades na Europa que exigem. Então, aqui já não é algo que você consegue prever com tanta antecedência, né? Já vai ser mais próximo, você já tem escolhas e definições mais, de fato, decididas. Entrevistas são poucas faculdades que pedem, então é algo realmente para se preocupar se for necessário mais lá na frente. E aqui, deixa eu botar, coloquei para os alunos que estão pensando em cursos artísticos, né? Muitas universidades vão pedir um portfólio ou uma audição por vídeo, tá? Mas relativamente também poucas e aí mais direcionada para essa área. Então, acho importante vocês, olhando e entendendo isso, fazerem uma reflexão, né? Dos pontos que são necessários aqui. Estou investindo, né, no meu tempo de maneira correta? O que eu vejo em muitos casos aqui? Às vezes alunos que não estão tão bem na parte de notas, mas botando um baita tempo em atividade extracurricular, em alguns outros pontos, e deixando de descuidar aqui, né? Pode acontecer de repente, você perder oportunidades em algumas universidades que as notas vão ser o primeiro filtro, porque você está focando muito em extracurricular, né? Ou então aluno já super preocupado com a entrevista, sendo que são poucas faculdades que vão pedir e que tem outros pontos mais importantes. Então, tenham essa consciência aqui para que vocês comecem a investir o tempo, né, inicial no que vai ser mais importante, e aí você vai, direcionando para os outros depois. Esse é um tema, pessoal, que o nosso programa de preparação ajuda muito, né? Então, essa é uma esse programa de preparação são para jovens que estão, né, nos anos mais anteriores ao da aplicação, nono, primeiro ou segundo ano do ensino médio. E aqui eu trouxe todos os módulos que a gente trabalha. Eu vou falar depois mais sobre extracurriculares, mas, né, nessa parte de notas, a gente traça metas de notas de acordo com os objetivos de cada estudante. ah, Temos uma parte de autoconhecimento para ajudar esse aluno a entender, né, onde ele está bem, no que ele pode melhorar.
Muitos alunos estão indecisos em relação à área de interesse, então a gente tem uma parte de orientação vocacional, onde a gente vai ver quais são as tendências e habilidades que esse aluno tem, e também como isso implicaria no exterior. Tá? Então você quer estudar esse curso, mas será que tem boa possibilidade fora do Brasil? Será que você consegue voltar para cá depois ou ficar por lá? Então, também para entender as implicações das suas decisões, né? Muitos alunos nossos fazem programas de summer e alguns deles podem ser bem interessantes para você ter um gostinho do que é estudar fora, né? Aqui a gente começa a trazer também os diferentes tipos de faculdades em cada país, como que é o modelo de ensino, fazemos eventos para conectar os alunos, né, com outros jovens nesse mesmo projeto e jovens que já estão na faculdade. Nesse programa, cada um dos nossos, né, alunos trabalha junto com um mentor ou uma mentora. Eu trouxe alguns exemplos deles, que são mentores, né, escolhidos de acordo com o perfil individual de cada aluno. Então, faz parte do programa de preparação, né, da Daqui para Fora, guiar e direcionar o estudante para que ele vá construindo esse currículo de uma forma mais tranquila e direcionar e trabalhando os pontos que são mais importantes para cada aluno. Um segundo tema que eu trouxe que acho que é uma dúvida de muitas e muitas famílias, é de fato quanto que tem que ser o investimento para estudar fora, quais são as possibilidades. Sempre que nós falamos de valores aqui, eu já estou considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Então, é o valor completo, né, lá no exterior. Está na moeda local de cada país, então dólares americanos, libras, né, dólares canadenses e euros. É uma variação bem grande, como vocês podem ver, e não é só baseado em qualidade. Localização, curso, se a faculdade é pública ou privada, tudo isso interfere. Tá? Então, eu sempre dou de dica aqui para os pais ou para os alunos. Antes de começar, ou quando você já começando essas pesquisas, tenha uma conversa transparente com seus filhos, ou vocês filhos com seus pais, de, né, até onde é possível chegar, qual que é o orçamento que é viável considerando esses pontos, porque isso vai balizar toda a pesquisa de faculdades e tudo que vocês têm que planejar. Né? Para famílias onde, né, um orçamento onde o orçamento é um ponto muito relevante, que é necessário uma bolsa muito alta ou encontrar faculdades de bom custo-benefício, talvez a gente já consiga, né, excluir alguns países. Vou dar algum exemplo aqui. Reino Unido não é um país que tem, né, uma oferta de bolsas muito generosas. A gente já teve alguns casos, mas costumam ser bolsas bem pouco relevantes. Então, se alguém quer mirar no Reino Unido e o orçamento da família está muito distante do valor da universidade, a gente já sabe que talvez não vai ser um bom caminho, né? Algumas opções interessantes em termos de custo-benefício. A Europa pode ser um caminho bem legal, né? Nesses países aqui, Espanha, Portugal, Itália, França, Bélgica, até na própria Holanda, para quem tem cidadania, tem universidades que, se a gente considerar só a parte de aulas, fica de 800 a 9 mil euros no ano. Então, você pode estar numa faculdade na Espanha, por exemplo, gastando 800 euros no ano. Isso não é bolsa, né? Isso é o valor da anualidade da faculdade. Então, existe sim a chance de estudar fora e não ser algo, talvez, né, numa realidade completamente diferente de um aluno de uma escola particular aqui brasileira. Aqui alguns exemplos dessas universidades. Na primeira coluna, eu coloquei o ranking do Times of Higher Education. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8 faculdades ranqueadas entre as 1.000 melhores. Então, aqui tem diversas opções. Na segunda coluna tem o custo anual para quem não tem cidadania e na terceira para quem tem. Então, tem algumas universidades, por exemplo, a de Sevilha, que eles estão querendo buscar alunos internacionais. Eles querem estimular. Então, eles cobram exatamente o mesmo valor, mesmo que você seja, né, não tenha cidadania. E tem outros locais que o valor é diferenciado. Quando a gente olha, né, os Estados Unidos e o Canadá, não existem universidades que partam desse valor, mas tem bolsas de estudos. Os 4 tipos de bolsas mais comuns que tem: mérito acadêmico, que é baseado em nota escolar ou nota de prova. Tem as bolsas por. Eu vi que chegou uma pergunta aqui agora, se os valores estavam em reais. Não, os valores que eu passei estavam na moeda local de cada país. Deixa eu até voltar aqui, só para quem não viu. Então, dólares americanos, dólares canadenses, libras e euros. Tá? Então, aqui é o valor de cada um dos países, e aqui está especificado em euros, assim como esses exemplos aqui da Europa, que são todos em euros também. Tá? Então, tem os 4 tipos de bolsas diferentes, né? Mérito acadêmico, baseado em nota escolar e nota de prova. Tem as bolsas por necessidade financeira, que aí são baseadas na renda e patrimônio da família. Bolsas por mérito artístico, essas são para alunos que vão fazer cursos artísticos, né? E aí, por exemplo, se você é muito bom em música, mas quer estudar engenharia, não pode ter uma bolsa por mérito artístico, você precisa estar indo estudar música. E tem as bolsas esportivas que são para atletas de alto rendimento.
tá? Alguns detalhes a mais sobre bolsas aqui. Alguns exemplos, só para você ter algumas referências, né? Essas universidades aqui não oferecem bolsa por mérito para estrangeiro, apenas bolsas por necessidade. Então, vocês vão ver geralmente isso em faculdades, né, muito famosas, muito seletivas. Grande parte dos alunos aprovados já tem um mérito muito alto, por isso que eles vão ver a renda da família. Aqui tem alguns exemplos de faculdades que têm bolsas tanto por mérito quanto por renda. E nos Estados Unidos tem alguns locais, alguns, né, alguns estados que, dependendo da sua nota, né, do que aquela faculdade exige, nota de ensino médio, nota de prova, você consegue uma isenção para pagar como se fosse um residente daquele estado. Então, tem algumas faculdades na Flórida e no Texas onde isso é possível e pode ficar um custo-benefício bem interessante para as famílias. Então, aqui, Estados Unidos, e aqui alguns exemplos, né, de universidades na Europa que têm bolsas de estudo por mérito acadêmico. Tá? Essa parte aqui também de bolsas de estudos é uma grande etapa do nosso trabalho. Ela já acontece no nosso programa de candidatura, que é para os alunos que estão, né, no último ano do ensino médio ou que já se formaram e estão aplicando. E nessa seleção de faculdades, a gente usa todos os dados que a gente tem de anos anteriores para ajudar nessa decisão. Então, por exemplo, aqui é a UBC no Canadá. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 53 alunos que se candidataram para essa faculdade. Se a gente está avaliando para um estudante nosso, eu vou comparar as médias escolares desse aluno desse ano, quanto ele tirou em cada uma das provas, o curso que ele quer fazer, e eu pego todas as referências, né, dos alunos dos últimos anos para fazer uma base de comparação. E aí eu consigo ter uma ideia, né, se ele tem condição de conseguir essa bolsa, se não tem, quais seriam as possibilidades. E a gente tem isso, né, uma base de dados de muitas universidades. No ano passado, somando todos os alunos que se prepararam conosco, foram mais de 400 faculdades, né, para quais eles aplicaram. Então isso nos ajuda bastante. E aí o nosso caminho aqui nessa parte de bolsa é, sabendo o teto de investimento da família e quanto custa a faculdade, se tiver acima, eu já vou saber se ela, né, se esse aluno precisa de bolsa ou não para essa faculdade. Se a faculdade não tem bolsa, né, eu sei que ela não tem, eu já nem vou recomendar para o aluno, porque eu sei que vai ser um tempo perdido, um investimento em algo que provavelmente não vai dar certo. Se tiver bolsa, eu vou avaliar qual foi o tamanho de bolsa que os alunos receberam nos últimos anos, para ver se traz para o orçamento dessa família e quais são os pré-requisitos que o estudante precisa ter para ser um candidato forte. Então, tema super relevante, e aqui a gente consegue, antes mesmo de iniciar o projeto com uma família, já fazer uma análise inicial das chances reais do aluno dentro do que ele está almejando, né, avaliando casos de anos anteriores e usando, né, a nossa base de dados. Outro tema, né, que muitos alunos me perguntam, né, tá, o que que conta de extracurricular, como que isso pesa, como que as faculdades avaliam, por onde eu começo, então que a gente vai explorar um pouquinho aqui. Então, atividade extracurricular é tudo que você faz que não faz parte do currículo obrigatório da escola, tá? Pode ser algo ainda dentro da escola, então tem, né, as escolas oferecem diversas opções, então a gente sempre recomenda procurem as opções da escola, ou pode ser algo fora da escola também. Tá? Aqui eu trouxe alguns dos tipos mais comuns de atividades extracurriculares para elucidar aqui para vocês. Olimpíadas de conhecimento, trabalho voluntário, os programas de férias, né, de summer, de verão, que você pode fazer nas universidades lá fora. Tem alunos nossos que fazem estágios. Geralmente os estágios aqui precisam ser, né, em alguém que você conhece, que você tem um networking, né? Jovens, né, no ensino médio geralmente não podem fazer estágios remunerados, enfim, mas você já consegue ter, sim, uma primeira experiência, se você tem essas conexões, atividades artísticas, projetos de pesquisa, esporte e simulações da ONU. Tá? Então, alguns exemplos para elucidar aqui para vocês. Como que você começa pensando numa parte de extracurricular, né? Muitas vezes os jovens ficam já avaliando e comparando com aqueles alunos que passaram nas principais faculdades, olham aquelas atividades, né? Poxa, super relevantes, fala, nossa, mas como é que eu vou chegar nisso? Acho que o primeiro passo é começar com uma coisa pequena, né? Não precisa começar já pensando naquela atividade gigantesca, tal. Começa, né, em algo pequeno, mas começa, não deixa para depois. Eu sei que cada vez mais o tempo é algo que pega para muitos alunos para dar conta da escola, de tudo que faz ao mesmo, né, todas as demandas do dia a dia. Então, pense em coisas que você pode fazer online, que você não vai ter um tempo de deslocamento, que sejam mais simples, né? Use as pessoas ao seu redor. Então, talvez você tenha amigos que estejam pensando nisso também, de repente vocês podem pensar em coisas juntos.
Seus pais podem conhecer muita gente. Então, muitos dos alunos nossos que fazem algum tipo de estágio em empresa, pode ser às vezes empresa do pai, ou de repente você tem um, sei lá, você tá pensando em estudar arquitetura, tem um tio que é arquiteto, pô, não pode passar 3 semanas com ele ou um mês com ele nas férias para entender um pouquinho como que é o dia a dia, né? Usa, assim, a sua rede de relacionamento. A escola é super importante, como eu falei lá atrás, cada vez mais as escolas têm muitas oportunidades, né? Use os recursos da sua escola, você já vai estar lá estudando, né, 4, 5 horas por dia, ou mais, né, passando o dia todo lá, então aproveite o que ela tem. Nessa fase aqui, como eu falei, começa, não tem medo de errar. Algumas das redações mais interessantes que eu já li não necessariamente era sobre a extracurricular que o aluno fez, mas sobre o que ele aprendeu no processo. Muitos alunos falam dos erros que eles cometeram e aprendizados que eles tiveram com isso. E é um outro ponto que a gente ajuda bastante também. No nosso programa de preparação, atividades extracurriculares talvez o principal pilar, um dos principais pilares. E aqui também vou trazer um pouquinho como que a gente aborda isso com os alunos, né? Então, quando a gente está avaliando e tentando construir e orientar esse aluno nessa parte, o primeiro ponto que a gente vai ver é o que você já faz. Cada vez mais eu tenho alunos que ou fazem muitas atividades, ou que já estão, né, para manter o colégio, para manter as coisas, com um problema muito grande de tempo. Então eu vejo que a gestão do tempo dos alunos é algo extremamente importante na hora dessas escolhas aqui. E aí a gente vai sentar com o estudante e entender, tá? Como que é o seu dia a dia? O que que você já faz? Quanto tempo que você dedica para cada um dos pontos que você está, né, se envolvendo diariamente? Aí a gente pede para esse aluno elencar para a gente uma ordem de prioridade. As coisas que você se envolve no dia, né, no dia a dia hoje, o que que você gosta mais? O que é mais relevante para você? E aí a gente faz um match para ver, bom, beleza, vamos ver se a sua ordem de prioridade, né, ela é o que é mais importante no processo seletivo. Então, poxa, eu demando eu jogo 3 horas de videogame por dia. O videogame não vai te ajudar tanto no processo seletivo, então talvez a gente tenha que diminuir um pouco aqui. É, aqui a gente consegue, às vezes, perceber alguns erros que os alunos estão cometendo. Por exemplo, tive uma aluna de alguns anos atrás que queria muito estudar moda, e ela já estava bem certa disso, só que ela estava gastando muito tempo se preparando para Olimpíadas do Conhecimento, porque alguém na escola dela, né, um colega tinha falado que era muito importante. Para o caso dela, era muito mais importante ela investir o tempo em desenvolver habilidades para construir um portfólio de moda lá na frente. Então, muitas vezes, só nesse ajuste a gente já consegue ver alguns gaps aqui onde o tempo pode ser mais bem investido. Um outro tema que acontece bastante também são alunos que ou se envolvem com poucas atividades, ainda não tem, né, muita coisa, ou querem melhorar e buscar novas atividades. E aí a gente começa fazendo um brainstorming mesmo com o aluno, né, para listar os interesses, o que que você gosta, né, quais são suas paixões. E é realmente um brainstorming mesmo de começar a avaliar possibilidades. A partir disso, né, vamos tentar linkar os interesses que você tem com as oportunidades que estão mais fáceis para vocês. Então, usando aquilo que eu falei, né, escola, network. Tem alguns alunos que já vão encontrar algumas coisas, e se não encontrarem, a gente tem uma lista gigantesca de extracurriculares que os nossos alunos já fizeram, projetos. A gente tem uma página no site daqui para fora também, que tem todos os extracurriculares que no momento os nossos alunos estão desenvolvendo, e eles sempre precisam recrutar novos estudantes. Então a gente tenta, né, elucidar e trazer isso. E aí, uma vez que a gente encontrou aquela extracurricular que tem o potencial de ser interessante, de ser muito bem desenvolvida, como que você pode melhorar nela, né? Como que você pode ter um destaque maior, um alcance maior, resultados melhores? E aí a gente vai, né, construindo um plano de ação para monitorar esse desenvolvimento do aluno. Então, a ideia é trabalhar com os estudantes, né, ajudá-los em todas esse desenvolvimento mesmo das extracurriculares. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de alunos, como eles eram, né, no início do projeto, nessa parte de extracurricular, e como eles chegaram na fase final de candidatura. Então, a nossa ideia é fazer uma construção de uma forma ah, sustentável, né, que não seja tão pesada para os alunos, que eles consigam conciliar junto com o dia a dia deles, com os outros pontos, né, que são importantes no projeto. Agora aqui alguns temas, né, e pontos de atenção que vêm muito aqui e que é importante vocês conhecerem aqui do processo para não errarem em algumas etapas. Ah, algumas provas, né? Então, quais são os pesos da prova no processo, das provas no processo seletivo, né? Então, Enem, como eu falei, é muito comum
que universidades exijam um Enem como parte do processo seletivo, mas tem algumas diferenças, tá? Então, para Portugal, é um acesso direto. Só com a nota do Enem, você já consegue ser aprovado, é uma classificatória direta. Canadá e países da Europa é uma das etapas do processo seletivo. Tá? Então tem que tomar cuidado que não é só o Enem que vai te colocar direto, muitas vezes vão haver outros pré-requisitos necessários. Provas específicas, né? Como eu mencionei lá atrás, tem algumas universidades que vão exigir uma prova específica, e aqui tem várias variações, né? Às vezes pode ser uma prova dependendo se a faculdade é pública ou privada, dependendo do curso. Por exemplo, né, a Bocconi na Itália, que é uma faculdade que muitos alunos querendo business, né, tem interesse, ela tem um teste online que você tem que fazer. Aí no Reino Unido, se você quer estudar direito, tem universidades que exigem uma prova específica que chama LNET, né, específica para o curso de direito. Então tem que ter muita atenção aqui, e fazer essas pesquisas é um ponto que a gente, né, ajuda bastante. E o SAT, como eu falei lá atrás, é um pré-requisito muito importante para faculdades americanas, para bolsas de estudos, né, muitas universidades consideram. E tem algumas faculdades na Europa que podem aceitar o SAT como substituto do teste da faculdade. A Bocconi, né, na Itália, a IE na Espanha também aceitam, né? Então o SAT ele pode ajudar a fortalecer sua candidatura para algumas faculdades de lá, mas vai ser muito mais relevante nas faculdades americanas. Aqui alguns exemplos, né, de universidades que aceitam o Enem como parte do processo seletivo. Então, apesar de ter muito menos peso em faculdades americanas, tem até uma ou outra que aceita, né? Então, exemplos aqui em diferentes países. E aqui alguns exemplos de universidades que têm o teste da própria universidade, tá? E o conteúdo aqui pode variar bastante. Às vezes varia até dentro da própria universidade, o teste vai ser diferente dependendo do curso que você for fazer. Outro tema, né, e ponto de atenção aqui é em relação ao currículo, né, que você precisa ter para se candidatar para as faculdades no exterior. Então, no Brasil, né, a gente tem 12 anos obrigatórios de escola, 4 anos de faculdade, assim como acontece também nos Estados Unidos. Nos países aqui, Holanda, né, Reino Unido e Alemanha, você tem 13 anos pré-universitários, e geralmente as faculdades são de 3 anos. Então, o que que acontece? Muitos, né, nosso currículo aqui brasileiro para esses países, ele não é considerado suficiente para você aplicar direto. Então, para que você consiga atingir essa validação, tem alguns caminhos. Ah, Muitas universidades, principalmente no Reino Unido, algumas na Alemanha, oferecem um ano de foundation, que é um ano de para você, né, atingir esses critérios. Ah, Algumas faculdades podem aceitar também se você fizer um ano de faculdade aqui no Brasil, né, aí você consegue essa- atingir esses critérios também. Tem alguns outros currículos, né, então os A-Level, os APs, IB, o Abitur, que podem cumprir, né, esse ano, né, que o currículo brasileiro não cumpre, tá? Eu sei que tem muitos alunos que fazem programas de high school, né, que são oferecidos por escolas brasileiras. De uma forma geral, o programa de high school não vai isentar esse um ano. Podem haver, sim, algumas exceções que ele consiga, mas de uma forma geral, né, você precisaria ainda fazer o ano de foundation ou, né, o currículo brasileiro. Na Europa, vocês vão ver que tem muitas exceções. Então, na Alemanha, tem algumas universidades em inglês que permitem você aplicar direto, sem a necessidade do Foundation. E na Holanda, algumas faculdades, se você tem notas muito boas no ensino médio e tem uma boa nota do Enem, talvez você consiga também se isentar desse um ano de Foundation. Então, na Europa, é muito comum haverem exceções, né? Não são todas as respostas que vão servir para todas, né, as universidades. Outro ponto de atenção é em relação à seleção e escolha de universidades. Eu diria que o processo americano é um pouco mais conhecido de todos, tem mais informação, muita gente conhece mais sobre ele. E aí, quando alguém está muito direcionado para a Europa, acaba que tem a referência dos Estados Unidos, ah, que tem uma quantidade muito grande de faculdades. Se a gente considerar todos os tipos de faculdades por lá, tem quase 4.000. Na Holanda, por exemplo, considerando todos os tipos, tem 55. Então, o número de faculdades, dependendo do país que você for se candidatar, pode ser muito mais limitado, né, do que, por exemplo, nos Estados Unidos.
Outro tema super relevante, cursos em inglês, né? Quando a gente sai dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, nesses outros países existe sim uma disponibilidade do curso de inglês, mas dependendo do curso que você tem interesse, pode ser que essa disponibilidade seja muito menor, né? Então, quando a gente está montando uma lista e fazendo essas pesquisas, né, se é um curso mais específico, pode ser que tenha, né, uma opção na Holanda, uma na França, uma na Itália, e aí você tem uma lista que já é mais direcionada por conta disso. Então, tem que ter isso em mente. Eu já vi muito aluno também pesquisar as opções aqui de faculdades e não se atentar e ver cursos em inglês que são cursos de pós-graduação, né? E às vezes não é de graduação, então tem que ter muita atenção, porque pode ser um pouco mais limitado. Ah, currículo tem uma variação muito grande, né? Como mostrei aqui para vocês, não só de ingresso, mas dentro dos países. Então, faculdades americanas e canadenses tendem a ter um currículo um pouco mais flexível, onde muitas vezes é permitido uma mudança de curso, você pode começar como indeciso, enquanto na Europa é um currículo um pouco mais parecido aqui conosco, você já tem que estar muito mais certo do curso que você vai aplicar, mudança de curso acaba sendo muito limitada ou mais difícil, né? Faculdades americanas também você pode se formar em duas coisas ao mesmo tempo, enquanto na Europa tem algumas possibilidades, mas é um pouquinho mais raro. E o último tema, né, variação de valores. Em alguns países, nos Estados Unidos principalmente, o valor na faculdade, muitas vezes até mesmo em cursos diferentes, vai ser muito parecido, enquanto nos outros países já tem uma diferença, né, do custo dependendo do curso que você for fazer. Então tem que ter bastante atenção com relação a isso. Tá? Uma última dúvida que muita gente, né, pergunta pra gente, né, ou em conversas, enfim, quer entender se dá para você fazer todo esse projeto sozinho. E dá, eu acho que é algo sim possível de ser feito, mas tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Vai demandar bastante hora de pesquisa. A gente fez até um levantamento de horas de pesquisa somadas que toda a nossa equipe faz quando, né, coloca para fazer a pesquisa, né, de prazos, pré-requisitos, seleção de faculdades. Para um aluno, isso dá mais ou menos entre 180 e 200 horas. Então, pode pensar que você vai ter que pesquisar bastante, né? É bastante coisa mesmo. Tem que tomar muito cuidado com alguns dos sites que têm muita informação. Não necessariamente todos os sites são atualizados. E a gente até já encontrou erro em site de universidade, né? Foi no ano passado, se eu não me engano, uma das faculdades da Itália tinha uma informação, estava estranho, a gente entrou em contato com a faculdade e eles falaram, realmente, a informação está desatualizada no site. Então, tem coisa que, né, não vai tá correta. Ah, a concorrência está aumentando, então cada vez mais jovens estão se preparando, estão querendo estudar fora, e muitos com ajuda, né? Então, quando a concorrência era menor, era um pouco mais tranquilo, mas hoje está aumentando. Então, né, toda ajuda que você tiver pode, né, fortalecer sua application. O conhecimento, quando você faz as pesquisas, né, ele está muito espalhado, então é difícil que você consiga encontrar, né, todas as informações que você precisa em um lugar só. E isso acaba gerando, né, acho que um ponto que a gente já escutou bastante de famílias que às vezes se prepararam sozinhos ou com a ajuda de algum familiar, enfim, que eles foram descobrir coisas que eles não sabiam depois. E eu acho que esse é o ponto mais delicado, né? Você saber o que você não sabe, né? Isso pode fazer com que você tome caminhos muito errados aqui nesse projeto. E eu vi que já estão chegando, né, várias perguntas, então a ideia aqui, como eu falei, é responder essas dúvidas de vocês. Como muitas pessoas chegaram, né, durante a apresentação, fica a minha recomendação aqui para que vocês façam uma avaliação gratuita, né, do perfil de vocês para entender as chances de admissão e bolsa de estudos. Essa avaliação, eu vou colocar até de novo aqui no chat. Vocês vão responder algumas perguntas iniciais, notas, áreas de interesse, caso já tenha. Se tiver indeciso, também não tem problema. País de preferência, orçamento planejado. E a nossa equipe entra em contato com vocês por WhatsApp, explicando a avaliação, qual foi o resultado, onde você foi bem, o que que você poderia melhorar. O que eu super recomendo para todo mundo depois é agendar uma conversa conosco, né? Assim como a avaliação, a conversa inicial é completamente gratuita, não tem nenhum custo. E aqui a gente consegue, de forma individualizada com vocês, ir mais né, aprofundado na análise, avaliar suas chances e explicar de forma bem específica como que a gente poderia ajudar vocês a terem melhores resultados nesse projeto. Tá? Então, fica aqui o meu convite. Como eu falei, é 100% gratuito nesse primeiro momento e é uma ótima ferramenta para vocês entenderem onde vocês estão e o que que vocês precisam fazer para terem melhores chances lá na frente.
Fica o meu convite também para os próximos eventos que a gente vai ter, né? No dia 3 de abril tem um sobre estratégias de bolsa de estudos. No dia 9, a nossa especialista Giovana, que estudou atuação na NYU, vai falar um pouquinho sobre audição para cinema e teatro. E aí depois a gente tem uma mentoria no dia 11 sobre mitos e verdades sobre as atividades extracurriculares. Então, você pode acessar aqui para a nossa página de eventos. Inclusive, depois a live de hoje ela fica nessa página de eventos. E para os alunos de colégios parceiros, né, vocês conseguem acessar pela plataforma, né, da escola. E vamos lá, começar a responder aqui as perguntas. Primeira pergunta anônima. Oi, tudo bem? Eu quero medicina nos Estados Unidos. Eu queria saber se caso eu passe em uma faculdade de biologia aqui e não passe lá, seria possível fazer uma transição de faculdade mais para frente? Então vamos lá, vou até usar um slide aqui para falar um pouquinho da medicina, que pode ser dúvidas de mais algumas pessoas, principalmente a medicina nos Estados Unidos e no Canadá. Então, assim, o curso de medicina, né, nos Estados Unidos é um curso de pós-graduação. Então, primeiro, você faz 4 anos de graduação, que você pode fazer, né, se formar, na verdade, na área que você quiser, desde que você cumpra, né, matérias como biologia, anatomia, e tem alguns pré-requisitos específicos. E aí você passa por um novo processo seletivo para então você ingressar na med school. Se você começa o curso de biologia aqui no Brasil, né, você pode sim transferir, né, de repente fez um ano aqui, você tentar transferir para uma graduação para esses primeiros 4 anos, para que você cumpra os pré-requisitos e depois tente passar, né, por esse novo processo seletivo. Agora, fazer o curso de graduação aqui no Brasil, para depois tentar passar pelo processo seletivo, né, da Med School, aí eu já acho um pouco mais difícil, ou bem mais difícil, né, porque já é um processo seletivo, mesmo você estando lá, que tem todos os pré-requisitos específicos, você consegue, né, ter mais chances de cumprir eles. Então, aplicar para a Med School eu já acho que seria mais difícil, mas fazer essa transição enquanto na graduação é possível sim. O Heitor perguntou se as universidades Ivy Leagues elas costumam dar bolsa. Elas costumam, Heitor, mas como eu expliquei lá atrás, elas costumam ser pela renda, né? Bolsas por necessidade financeira e não bolsas por mérito. A Vitória perguntou se é possível combinar bolsas, né, nas universidades. Vitória, sim, né, quando as faculdades têm mais de um tipo de bolsa, ou se você tem alguma bolsa externa, é possível sim que você combine ah, as bolsas para, né, utilizá-las na universidade. Pergunta anônima. Faço natação há mais de 10 anos e gosto muito. Porém, não sou federada nem nada do tipo. Isso conta como uma extracurricular? Ela conta, sim, você pode listar que você, né, teve um envolvimento com natação, mas assim, tudo que de alguma forma você puder quantificar, que você tiver participado, que você tiver algum tipo de reconhecimento, ela vai ter um peso maior do que simplesmente você só ter participado. É até legal que você perguntou da natação, eu vejo que muitos alunos que pensam em estudar fora e que não fazem esporte, às vezes sentem, né? Será que vai dar certo? Eu não faço esporte, eu escuto que as faculdades valorizam bastante o esporte e tal. Porque no passado muita gente que ia estudar fora ia através de programas esportivos. Se o seu foco não é, né, receber uma bolsa pelo esporte, e você não faz esporte, pode ficar tranquilo, que isso não vai pesar contra você. Mas se você faz, você vai bem, pode ser uma extracurricular que agregue. Tá? Se você já faz há 10 anos, pode ser um caminho, de repente, participar de algumas competições, né? Ou a gente, de fato, avaliar se tem outras extracurriculares que vão ter um peso maior, assim você, né, não usa só, né, tem a natação, de repente, como uma coisa complementar, né, na sua candidatura. Perguntaram qual o valor da nossa assessoria. Eu recomendo, pessoal, vocês entrando em contato individualmente, fazendo a avaliação de perfil, a gente consegue passar um valor mais preciso e eu explico por quê. São muitos programas hoje, tem gente que começa na nona série do ensino fundamental, na primeira série, segunda série, ou no terceiro ano do ensino médio. E aí isso já muda. Aí tem gente que é algo mais direcionado vai aplicar para um número maior de faculdades. Tem gente que faz o curso de SAT, tem gente que não. Então, entendendo mais do perfil individual de cada aluno, conseguimos, né, passar exatamente, né, qual seria o programa mais indicado para vocês e quanto que ficaria o valor desse programa. Sobre universidades como MIT, que tem bolsas, né, baseado na renda familiar, como que é calculado a bolsa que a família ganha? Seria uma má ideia aplicar para o MIT se não tivesse como investir o valor no ano, né, do ano completo?
Pedro, é uma conta que não é tão simples assim como a conta ele, né, como eles fazem, mas assim, eles vão considerar renda familiar, patrimônio que você tem como um segundo peso, o patrimônio tem um peso menor do que a renda, tá? E obviamente eles não consideram a casa que você mora, mas se você tiver em outras casas, quantidades de filho que essa família tem. A gente ajuda a fazer esse cálculo para ver se você se enquadraria em algum tipo de bolsa por renda ou não. E para o MIT, não seria uma má ideia você aplicar se você não tivesse como investir o valor completo. Nas faculdades de lá, eles têm, né, dois tipos de bolsas por necessidade. Tem as universidades como o MIT, que eles chamam de need blind. O que significa isso? É uma faculdade que tem muito dinheiro para bolsa, mesmo para alunos internacionais. Então, em teoria, no MIT, se você precisar de bolsa ou não precisar de bolsa, a dificuldade de aprovação é a mesma, porque eles têm, né, um valor bem alto de bolsa para dar para os alunos, e aí primeiro eles vão fazer a avaliação se você tem as competências para ingressar na faculdade, e aí depois entra um outro departamento que avalia o quanto que a família pode pagar. Tem algumas outras universidades que dão bolsa por renda, mas que não tem um orçamento tão grande e que aí já avaliam logo de cara. Tá? Então, em algumas faculdades, vai sim, né, diminuir as suas chances, se você precisar de bolsa. A Michelle falou, né, que a filha dela. Boa noite, Michelle. A filha joga tênis competitivo e ela perguntou se é possível somar a bolsa, né, do esporte e com mérito acadêmico. É sim possível, Michele. Então, as bolsas elas vão vir de departamentos diferentes. Então, a bolsa esportiva, quem vai conceder é o treinador, né, no caso, o treinador de tênis, baseado no desempenho, né, esportivo da sua filha. E a bolsa por mérito acadêmico, né, ela vai vir com a partir da análise acadêmica, né, da faculdade, das notas dela, das notas do SAT. Então é um caminho sim. Hoje a gente não atua aqui mais aqui para fora com programas esportivos, mas atuamos por vários anos. Eu inclusive joguei tênis na faculdade, então dá para a gente até te ajudar também, Michelle, de entender se, né, o nível da sua filha hoje é conduzente para ela ter um nível de jogar tênis fora, ou se o caminho acadêmico é mais interessante, ou se os dois. Se precisar, podemos até indicar empresas que focam aí no tênis universitário. Li que é possível evitar o Foundation Year com a nota do SAT. Isso é verdade ou desinformação? Olha, não estou tentando lembrar aqui. Não me lembro de uma faculdade no Reino Unido que você consegue evitar, né, o Foundation Year com SAT. No passado, para não dizer que isso é desinformação, no passado existia uma prova que chamava SAT Subject e que algumas universidades no Reino Unido tinha um processo lá para os alunos americanos, né, que eles deixavam você fazer esse SAT Subject como um substituto para algumas aulas que poderiam ser necessárias, e que a gente já teve até um aluno nosso brasileiro que na época fez, cumpriu os pré-requisitos, conseguiu pular o Foundation Year. Mas esse SAT Subject foi descontinuado já faz alguns anos. Então, desde então, não me lembro aqui de universidades que você consegue, né, evitar o SAT. Eu já vi sim algumas faculdades que para alunos de escolas americanas que fazem lá os APs e tal, que você consegue usar o SAT para ajudar a pontuar uma pontuação que eles têm, mas não de evitar completamente o Foundation Year se você, né, não tem os outros pré-requisitos. Então, tomaria cuidado aí com essa informação. Me falaram que existem instituições individuais que podem oferecer bolsas para os alunos, né? Isso é verdade? Existem sim, algumas instituições. A mais famosa aqui no Brasil é a Fundação Estudar, né, que você pode participar por um processo específico e seletivo, né, para ter bolsas que tanto que te ajudem a arcar com os custos da faculdade. Ah, qual é o custo mínimo para participar do programa Daqui para Fora? Bom, como eu falei, varia dos nossos programas diferentes. A gente tem que entender, na verdade, que você tem em mente, né, do projeto, para montar o programa para você. Então, mais uma vez, é legal vocês entrarem em contato individualmente, pessoal, que aí eu consigo, né, passar valores mais específicos, porque às vezes que você tem em mente de planejamento que você precisa, não vai ficar num programa que tem um custo mais baixo, então tem essa variação. Então, recomendo realmente entrar em contato, que a gente consegue passar, né, todos esses valores. O Vinícius perguntou se as bolsas de esporte são somente para atletas de alto rendimento. Sim.
tem que ser atleta de alto rendimento, que compete no mínimo no nível estadual, muitas vezes nível, né, nacional ou até internacional. Dá tempo de começar a assessoria daqui para fora no segundo ano do ensino médio? Com certeza dá tempo, tá? Dá para a gente trabalhar ainda esse ano nas extracurriculares, começar a preparação de provas e no ano que vem trabalhar, né, na fase de candidatura. Então você ainda está em tempo, sim. É possível se organizar para estudar no exterior estando no terceiro ano do ensino médio? É possível. Temos que entender, né, quais são as expectativas, o que que você tem em mente, onde que você já está hoje. Então, às vezes, a gente tem alguns alunos que estão no terceiro ano, mas que já fizeram coisas interessantes, construíram um perfil legal. É, Se você tem, precisa fazer muitas coisas, ou ainda quer, precisa se envolver com extracurriculares, fazer algumas coisas, a gente pode avaliar também se não faz sentido se preparar com mais calma no ano, né, e aplicar no final do ano seguinte. Mas temos alunos, sim, que começam a preparação conosco do terceiro ano do ensino médio, e é possível. Nas universidades da Califórnia, é possível, né, morar na faculdade sem gastos? Olha, na Califórnia eu diria que é bem mais difícil, tá? Não é um estado conhecido por ter tantas bolsas ou bolsas muito generosas para alunos que sejam internacionais ou mesmo alunos americanos de fora da Califórnia. Então, diria que lá é um pouquinho mais raro. Tenho interesse em outros países, na Alemanha, inclusive fazer cursos em alemão, né, através do Student College. O programa contempla essa opção? No momento a gente não atua, né, com universidades na Alemanha que tem o curso em alemão, tá? Então a gente não domina, né, os programas não, né, em alemão. Universidades como Oxford oferecem bolsas de estudos? Oxford é uma faculdade no Reino Unido que tem bolsa, sim, mas ela é uma bolsa extremamente seletiva. Se eu não me engano, é um aluno brasileiro por ano que consegue. Então é uma bolsa difícil, mas ela tem. Outra pergunta aqui do Vinícius: se é possível se preparar para o SAT sozinho? Se sim, como? Vinícius, é possível. Tem alguns recursos interessantes, né? Então, se você entrar no próprio site do SAT, do College Board, baixar o Blue Book, eles têm alguns simulados por lá, algumas coisas que você pode fazer. A Khan Academy é bem interessante também. Então, você consegue se preparar assim com alguns recursos sozinhos. Nós temos também, como eu falei, um curso preparatório para o SAT que faz um acompanhamento muito individualizado dessa sua preparação, né? Mas para quem quer tentar, né, se preparar sozinho, recomendo o College Board, né, baixem o Blue Book e a Khan Academy, que tem um curso bem legal. Eu preciso do certificado do C1 para entrar numa faculdade no ZEUA ou só o FCI é suficiente? Eu diria que vai ter uma gama maior de possibilidades de faculdades, o ideal é estar no nível C1. Inclusive, nos Estados Unidos, apesar de algumas faculdades aceitarem o Cambridge, o TOEFL é uma prova mais bem aceita, né? Ah, e aí, com o C1, meu TOEFL vale 120 pontos. Normalmente, né, se você tira acima de 90, por 99% das faculdades não vão restringir sua chance de admissão por conta de nível de inglês. Normalmente, quem tem C1 é comum tirar mais que 90, e se você tirar mais que 100, não tem nenhuma faculdade que restringe as suas chances. Tá? Então, eu acho que seria importante chegar nesse próximo nível, mas assim, às vezes você já tá no nível, né, tirou o FCI e você já tem o nível para fazer o TOEFL e chegar nessa nota necessária. Então, a gente consegue também aplicar alguns simulados para te ajudar a entender o nível que você está hoje. Como funcionaria especificamente as atividades extracurriculares para quem busca algo na área de artes plásticas? Assim, eu confesso que eu não me lembro agora de ter tido uma aluna especificamente indo para o Major de artes plásticas, né? Mas assim, mais de artes em geral. Mas eu imagino, aí depois a gente pode até confirmar com o nosso orientador de portfólio que para essa área vão ter, né, talvez alguns portfólios com alguns projetos mais direcionados. Ah, mas normalmente os portfólios eles têm uma abrangência grande que nem tudo que você tá, o material que você precisa produzir, precisa ser 100% atrelado à área que você está aplicando. Então, eu investiria muito no desenvolvimento, né, do seu olhar artístico como um todo, né? Lógico que na área de artes plásticas, mas em outras áreas também. Né? Muitas vezes eles querem ver a sua criatividade, o seu processo criativo, como você pensa. Então, eu iria muito para essa linha. Acho que focar mais na área artística, se você tem certeza que quer ir para as artes, né, para essa área de artes plásticas, e normalmente né, nas faculdades no exterior, tem as universidades que estão um viés mais artístico, só tem cursos relacionados a artes, e aqui
O portfólio ele é de extrema importância e tem as faculdades convencionais, mas que também você pode estudar cursos artísticos. Nessas faculdades convencionais, eles podem exigir ou não um portfólio, geralmente é opcional em alguns casos. Ah, e aí nessas faculdades, terem outras extracurriculares também podem ajudar, trabalho voluntário e tudo mais. Já nas artísticas, com certeza, né, as atividades artísticas são a que têm um peso maior. Aulas de itinerário e as eletivas, elas contam como extracurricular? Não, porque elas fazem parte do currículo obrigatório, né? Então, vai ter as notas, enfim, vai estar lá no currículo que você fez. Porém, eu já tive alguns alunos que começaram a se envolver com alguma eletiva ou algum itinerário formativo, e a partir desse envolvimento, né, eles acabaram encontrando, né, ou iniciando algum projeto, tendo alguma ideia. Então, os itinerários e as eletivas, elas são uma excelente porta de entrada para um futuro projeto lá na frente. Boa noite. Harvard oferece quais tipos de bolsa? A bolsa para Harvard ela é a bolsa por necessidade financeira, né? Então ela é baseada na renda da família. Vou fazer um intercâmbio para realizar um curso de férias. Isso seria relevante para a aplicação? Sim. É, primeiro, acho que né, a sua experiência, a vivência que você vai ter, né, é uma vivência que simula a sua vivência universitária no futuro. Então acho que isso já, né, ajuda bastante. Ah, e aí tem dois tipos de programas de férias que é importante vocês entenderem. Tem alguns que são programas muito seletivos para você passar, que tem um processo, que você tem que fazer redação, às vezes fazer, né, teste de proficiência e mandar suas notas. E além da experiência, ele tem uma chancela no seu currículo. E tem outros programas que não são tão seletivos, que é só de você se inscrever que você entra. E aí ele vai ter o peso da experiência, mas, né, não tem esse peso no currículo. Então é importante entender a diferença desses dois. Fazer um cursinho, entre fazer um cursinho durante a escola, para ir bem no vestibular, ou focar em mérito acadêmico e extracurriculares, qual você indica para quem quer estudar fora? Bom, aqui pode ter uma variação dependendo do país que você quer, né? Se você está mirando em Portugal, por exemplo, eu ia indicar fazer o cursinho porque é a nota do Enem, mas olhando na vasta maioria das faculdades extracurriculares, eu penso que ter boas notas no ensino médio, né, e focar em extracurriculares vai te abrir um leque maior do que você fazer o cursinho e, né, ter que conciliar isso, talvez cair um pouco as notas e conciliar com extracurriculares também. Mas, claro, tudo vai depender das faculdades que você planeja aplicar, dos países, então isso pode mudar, mas colocaria primeiro tempo no mérito acadêmico e nas extras. É mais fácil fazer uma pós do que uma graduação nos Estados Unidos? É, não necessariamente, assim, eu acho que não tem um mais fácil ou mais difícil, vai depender muito da faculdade que você for aplicar. Pode ser que para alguma universidade seja tranquilo para você aplicar, né, e passar de acordo com as suas notas. Então, acho que não tem uma que é mais fácil ou mais difícil, assim. Depende muito da universidade. Sobre faculdades no Enem, do Canadá, qual seria a nota mínima para ingressar no Enem? Isso é um ponto bem interessante. Recentemente eu tive com o admission officer da Faculdade de Toronto, eu fiz exatamente essa pergunta para ele. E eles não têm uma pontuação mínima, eles usam muito mais o Enem como uma referência para validar quais são as, né, como que esse aluno se saiu no Enem e se as notas dele do ensino médio não tem alguma coisa de estranho. Então, querer avaliar, se o aluno tem notas muito boas e vai mal no Enem, ele acha um pouco estranho. Então, nas faculdades canadenses, normalmente eles não dão um critério de nota mínima, eles vão mais avaliar para validar, né, o seu currículo. Quais competições brasileiras ou internacionais são recomendáveis? Aí seria legal, eu não sei exatamente qual competição, né, que Olimpíadas, quais competições que você tá se referindo, se puder me passar aqui depois. Vamos lá, que eu vou tirar algumas perguntas no chat aqui também. A Mil... Deixa eu ver as quais eu não respondi. A Milena perguntou se é possível fazer o SAT no primeiro ano do ensino médio. É possível, Milena, mas eu deixaria para depois, tá? Muitas das matérias que você vai ter, você vai ver ao longo do primeiro ano, né? Geralmente a gente recomenda para os alunos fazer provas oficiais e começar a preparação de forma mais intensa no segundo ano do ensino médio. Então, você já vai estar mais pronto. Vocês podem repetir aqui no chat?
A Denise perguntou qual o material base de estudarmos sobre o tema. Se eu não estou sabendo qual que é a pergunta, se você puder me refrescar aqui, qual foi o tema que eu falei, Denise, que eu posso repetir aqui para você, tá? É, quais universidades dos Estados Unidos que oferecem bolsa de estudos? A Ana Luísa perguntou, putz, são centenas, Ana, então, né, alguns exemplos de algumas famosas: Harvard, Princeton, Yale, Dartmouth, Stanford, Northwestern, eh, algumas outras que, né, que a gente conhece bem, mas né, nem todos conhecem. Iowa State, USF, Michigan State, então tem diversas universidades. Tá? Para quem está no terceiro ano do ensino médio, precisa começar por onde? Bom, acho que para todos aqui eu recomendo fazendo a nossa avaliação de perfil para a gente entender onde que você está. Para quem está no terceiro ano, sim, perfeito. Para quem está no terceiro ano do ensino médio, eu acho que se não fez as provas ainda, super importante começar a preparação para as provas, né, o quanto antes, porque você vai precisar, né? Pelo que você me falou, a ideia é Estados Unidos, então eu já baixaria o calendário de provas. Né? O SAT tem agora em maio, junho, aí tem o segundo semestre, agosto, setembro, outubro. Outubro, nossa, agosto, outubro, novembro, dezembro. Muito importante começar essa preparação agora para fazer pelo menos uma prova nesse primeiro semestre, para entender onde é que você está. Então, eu começaria nessa preparação para as provas. E aí, em paralelo a isso, a gente já começa também, com os alunos que estão conosco agora aqui no terceiro ano, a trabalhar na pesquisa de universidades. Sim, Denise. Então, vamos lá. A Denise falou sobre né, o Blue Book. Então, você vai encontrar aqui no site do College Board, né? E curso do SAT na Khan Academy. Inclusive, nós usamos o curso da Khan Academy, né, como base aqui no nosso currículo de preparação para os alunos. É um curso muito bom. O Alessandro perguntou a partir de qual ano letivo, né, a gente recomenda esse acompanhamento da consultoria. Alessandro, a gente começa a trabalhar com os alunos na nona série do ensino fundamental. Então, quem já está no nono ano já pode começar a se preparar. É a partir do nono ano que as faculdades consideram tudo que o aluno faz dentro e fora de sala de aula. Né? Mas, como eu falei algumas vezes, tem alguns alunos que começam no primeiro, no segundo ou até mesmo no terceiro. Mas eu diria que quanto antes a gente tem de tempo para trabalhar com esse aluno, melhores são os resultados e mais tranquilo a gente consegue levar o projeto. Há cursos simulados preparatórios para o SAT na daqui para fora? Sim, né, a gente tem um curso bem específico aqui do SAT, que faz parte do nosso programa de mentoria. Tá? Então, entrando aqui em contato para a gente explicar exatamente para vocês como que ele funciona. Ah, competições de startup, por exemplo, me ajudaria a ingressar e contaria como atividade extracurricular? Sim, qualquer tipo de competição, né, que você faz, ela pode contar. Obviamente, especialmente se você tiver algum tipo de reconhecimento, né, e evolução nessas, né, ou premiações, vai ter um peso maior, mas com certeza isso contaria. Deixa eu mostrar, vou usar vou responder, tem mais algumas perguntas aqui. Vou utilizar um slide nosso que eu acho que fica mais fácil para eu me aprofundar nelas aqui para vocês. Só um segundinho, pessoal. Então, uma pergunta anônima aqui, se existem corretores de essays no daqui para fora, né, para evoluirmos na construção de uma e conseguirmos entrar na faculdade. Sim, né, cada aluno que se prepara conosco vai trabalhar junto com o orientador de redações. E aqui no daqui para fora, a gente divide essa preparação em duas fases. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um segundinho. Pronto. Então, no primeiro semestre aqui do ano de candidatura, os estudantes fazem o nosso Writing Program. Então, qual que é a nossa ideia aqui, né? Nós temos mapeados os principais temas que são muito recorrentes, que não mudam de ano para ano, e a ideia é ir trabalhando com vocês ao longo, né, desses próximos meses, nesses temas. Então, o estudante vai escrever uma redação, né? Por exemplo, muitas faculdades vão ter um tema lá, por que que você está interessado nessa universidade ou nessa área que você quer aplicar? E aí você vai trabalhando junto com o seu orientador para entendendo, né, como escrever bem essas redações. Quando chega no segundo semestre, a gente vai ter a sua lista de faculdades definida. Nós aqui para fora fazemos uma nova pesquisa para ver se tem algum tema diferente.
E aí é hora de refinar a sua redação. Então, entender, né, das possíveis histórias que você tem para contar, quais são as mais interessantes, onde que você pode se aprofundar, ah, como que você vai contar essas histórias para cada uma das universidades, ter certeza que os textos estão muito bem escritos. Tá? Então, eu diria que a gente vai além de simplesmente, né, corrigir os textos. A ideia é ajudar você a encontrar qual que é a narrativa mais interessante que você pode ter na sua application e como, né, de fato utilizar ela para maximizar as suas possibilidades de aprovação, né, ou bolsa de estudos. Tem faculdade, quando você aplica para bolsa, pode pedir redações adicionais. E o Vinícius, ele perguntou como funciona o SAT. Vou usar também aqui, né, a nossa apresentação, que depois até para me aprofundar um pouquinho no curso do SAT que perguntaram aqui de como é que ele funciona. Só um segundinho. SAT. Então, o SAT ele vale 1.600 pontos, Vinícius, e ele tem, né, duas sessões principais de matemática e de inglês. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui eu trouxe uma outra prova que também é aceita por faculdades americanas, o ACT, mas eu diria que hoje, né, a grande maioria dos nossos alunos prefere o SAT. Então, como eu falei, ela acontece em todas essas datas aqui 7 vezes ao ano. Tem a sessão de matemática, tem as sessões de inglês, vale de 400 a 1.600 pontos. E o que é bem interessante, eles têm uma coisa que eles chamam de super score. Imagina que você faz, né, a prova agora aqui de maio, vai super bem na matemática, mas não vai tão bem no inglês. E aí você refaz a prova em agosto, vai bem aqui em interpretação de texto e gramática, mas cai a nota de matemática. Você pode combinar a maior nota de cada sessão de cada prova, tá? Grande ponto aqui do SAT de dificuldade. Gestão do tempo, como estudar de forma eficiente, tem algumas pegadinhas. Então, é uma prova de aprender a dominar ela, né? Treinar, entender como ela funciona, até mais, né, do que o próprio conteúdo. É necessário possuir um certificado de teste de proficiência de inglês, como Cambridge ou Duolingo? Sim, esse é um pré-requisito que é absolutamente necessário para você se candidatar para as faculdades de fora. Bastante dúvidas, pessoal. Acho que foi né, uma noite super proveitosa. Queria muito agradecer todos vocês que ficaram comigo até agora, que, é, como eu falei aqui, por favor, entre em contato conosco, né, marque uma conversa individualizada. São muitas dúvidas, mas é um projeto muito individual de cada família, cada um tem um objetivo, quer estudar uma área, pensa em um país, e nós aqui daqui para fora, né, estamos prontos para ajudá-los. O Alessandro que agradeceu. Eu que agradeço, Alessandro, ter ficado aqui, né, conosco até esse final. E espero vê-los vocês mais vezes aqui também, né? Já passei o nosso conteúdo de eventos, a gente vai ter vários eventos interessantes. Uma boa noite para todos e uma excelente semana, uma ótima Páscoa aí chegando no feriado, aproveitem bastante. Um grande abraço, tchau, tchau.